Oi, pessoal! Hoje a gente vai entrar fundo em um dos capítulos mais, eu diria, provocadores do Novo Testamento, Mateus 19. E olha, o que à primeira vista parece só uma sequência de conversas meio soltas, na verdade é uma verdadeira escalada de desafios. Desafios que nos fazem questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre lei, sobre riqueza, sobre poder. Então, bora mergulhar nessa análise. Para a gente se situar, a cena toda acontece com Jesus a caminho da Judéia. É uma viagem que, a gente sabe, vai terminar no confronto final lá em Jerusalém. E é super importante a gente pegar isso. Cada uma dessas interações que vamos ver não é um desvio no caminho, sabe? Pelo contrário, é um degrau fundamental numa escada de ensinamentos. Cada pergunta que fazem para ele, cada pessoa que chega perto, tudo isso vai aumentando a tensão e deixando cada vez mais claro o que de fato significa fazer parte do reino dos céus. A nossa análise, então, vai se dividir em 4 momentos-chave desse capítulo. Primeiro, a gente vai ver um desafio direto à lei da época. Depois, vamos falar sobre qual é o coração do reino, a atitude que ele exige. Na sequência, a gente entra no preço da vida eterna. E para fechar, a gente vai entender a grande inversão, essa lógica que vira tudo de cabeça para baixo. Bom, e o primeiro confronto já chega com tudo. Ele vem dos especialistas da lei da época, os fariseus. E eles chegam com uma pergunta que, assim, parece ser só sobre a lei, bem técnica, mas, na verdade, é uma baita armadilha. A ideia toda era colocar Jesus numa sinuca de bico, em conflito direto com a autoridade de Moisés. Olha só a pergunta, ela é cheia de malícia, né? Pra gente entender o peso disso. Naquela época, existia um debate super quente entre duas escolas de pensamento rabínico sobre os motivos válidos para o divórcio. De um lado tinha a escola de Shammai, que era bem mais rígida e dizia que só infidelidade era motivo. Mas do outro lado tinha a escola de Hillel, que era bem mais liberal. Permitia o divórcio por quase qualquer coisa, sério, até se a esposa queimasse o jantar. Então, ao fazer essa pergunta, os fariseus estão basicamente tentando encurralar Jesus, forçando ele a escolher um lado. E não importa qual lado ele escolhesse, ele ia acabar irritando um grupo enorme de pessoas. Só que Jesus, genialmente, se recusa a cair nessa armadilha. Em vez de ficar ali, no debatezinho legalista deles, ele joga a conversa para um patamar completamente diferente. Ele volta lá no começo de tudo, na própria criação, antes mesmo de existir a lei de Moisés. Ele vai buscar a intenção original do Criador, citando Gênesis, e coloca isso como autoridade final, acima de qualquer regra que os homens criaram depois. E é aqui que a gente vê o contraste fundamental que Jesus está fazendo. A lei de Moisés sobre o divórcio, que para os fariseus era a palavra final, ela é colocada em seu devido lugar. Jesus explica que ela não era o ideal de Deus, era na verdade uma concessão. Uma medida necessária para lidar com uma sociedade onde os corações das pessoas eram duros, egoístas. Era um jeito de proteger os mais fracos, principalmente as mulheres, numa cultura cheia de falhas. Agora, em contraste total, o princípio da criação, esse sim é o padrão de Deus. O ideal de uma união para sempre, que não se quebra, refletindo a essência de Deus. Então a pancada final é essa aqui. A conclusão de Jesus é um choque total para quem estava ouvindo. Ele basicamente fecha quase todas as brechas que a lei permitia para o divórcio, que eram super comuns na época. E ao fazer isso, ele eleva o status e a segurança da mulher dentro do casamento de um jeito nunca visto antes. Ele redefine o casamento. Não é mais um contrato social, é um pacto sagrado. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, os próprios discípulos dele viram e falaram: nossa, se é assim é melhor nem casar. Isso mostra o quão radical era essa ideia. Depois de estabelecer esse padrão altíssimo para a lei, a conversa muda de repente. Jesus sai da lei, da regra externa, e começa a falar da atitude interna, do que é preciso ter por dentro para entrar no reino. E como a gente vai ver, ele vai usar um encontro que parece super banal, sem importância, para ensinar uma de suas lições mais profundas. E esse momento aqui, ele diz muita coisa. Os discípulos, seguindo o pensamento da época, olham para as crianças e pensam: o que essa gente está fazendo aqui? Atrapalhando. No mundo antigo, criança não tinha status, não tinha poder, não tinha voz. Para eles, Jesus estava ali tratando de assuntos sérios, importantes, e as crianças eram só uma distração. Eles estavam, na prática, agindo como seguranças, sabe? Decidindo quem era importante o suficiente para chegar perto de Jesus. E aí, com uma única frase, Jesus vira a lógica dos discípulos de ponta cabeça. Ele não só acolhe as crianças, como ele as coloca como o exemplo perfeito de um cidadão do reino. Pensa bem. Aquilo que todo mundo considerava o menos importante, Jesus diz que é o mais importante.
A porta de entrada para o reino dele não tem a ver com status, com conhecimento ou com poder. Tem a ver com uma qualidade que as crianças têm de sobra. Tá, mas então, o que significa isso, ser como uma criança? Não é sobre ser infantil ou bobo, ingênuo. A questão toda é a postura de dependência total. Uma criança não chega para o pai mostrando um currículo, uma lista de coisas que ela fez para merecer algo, né? Ela simplesmente confia. Confia que vai receber tudo o que precisa. E essa é a atitude do reino. É reconhecer que ninguém entra lá por mérito próprio. A única forma é pela confiança, por essa dependência humilde em Deus. E agora a gente chega no que é, sem dúvida nenhuma, o clímax de todo o capítulo. Sabe aqueles conceitos que a gente acabou de ver? Um padrão mais alto para a lei e uma atitude de humildade? Pois é, agora eles vão ser testados para valer, numa conversa cara a cara, que é inesquecível. Um homem que parecia ter absolutamente tudo o que o mundo valoriza, chega para Jesus com a pergunta mais fundamental que existe. A própria pergunta dele já entrega o jeito que ele pensa. Que farei de bom? Ele está pensando como se fosse um negócio, uma transação. Para ele, a vida eterna é tipo um prêmio que você ganha se fizer a coisa certa. Ele está procurando uma última tarefa, sabe? Aquele item final na lista de afazeres para ele marcar e, pronto, garantir a vaga dele. Aí Jesus, de início, aconta ele para os mandamentos básicos. E o rapaz responde cheio de confiança. E não é para menos. Pelos padrões da lei, ele era um cidadão exemplar. Ele não só evitava fazer o que era errado, como também fazia o que era certo. Aos olhos dele e de todo mundo, ele era uma pessoa justa, alguém que merecia o melhor. Mas aí vem a pergunta que muda tudo. Mesmo com essa obediência toda impecável, ele sente que falta alguma coisa. Um vazio. Tem algo que toda a justiça dele não conseguiu preencher. Ele sabe lá no fundo que a vida eterna não pode ser só sobre ticar uma lista de regras. Ele tá ali na beirinha, procurando a última peça do quebra-cabeça. Aquilo que finalmente vai levar ele à perfeição que ele tanto quer. E a resposta de Jesus é de cair o queixo. Absolutamente radical e totalmente inesperada. Ele não dá mais um mandamento para ele seguir. Não, ele exige uma mudança total de rumo na vida dele. O ponto central é que o problema não era o que o rapaz fazia, mas o que ele amava. O teste não era sobre cumprir mais uma regrinha. Era para descobrir onde estava a verdadeira segurança, a verdadeira confiança dele. Estava nas suas riquezas ou em Deus? A ordem de vender tudo foi o jeito de colocar o dedo na ferida, de expor o ídolo que morava no coração dele. E o resultado disso é trágico. A tristeza do jovem diz tudo. É interessante que ele não vai embora com raiva, ele vai embora triste. Uma tristeza profunda, porque ele sabe que Jesus falou a verdade. Ele foi colocado diante de uma escolha final, o tesouro dele aqui na terra ou um tesouro no céu. E ele simplesmente não conseguiu largar o que ele tinha aqui. O apego às riquezas era a corrente que o prendia, que o impedia de seguir Jesus e de encontrar a vida eterna que ele tanto queria. É aí que Jesus usa aquela imagem super famosa para deixar os discípulos de cabelo em pé. A gente precisa lembrar que, naquela cultura, ser rico era visto quase como um sinal de que Deus te aprovava. A lógica era, bom, se o cara é rico é porque Deus gosta dele. E Jesus vira essa ideia pelo avesso. Ele mostra que a riqueza, longe de ser uma ajuda, pode ser um obstáculo quase impossível de superar. Por quê? Porque ela cria uma falsa sensação de segurança, de autossuficiência, que é exatamente o contrário daquela dependência de criança que o reino exige. E isso nos joga direto na parte final do capítulo, que é basicamente a reação a essa bomba que Jesus soltou. Os discípulos eles não estão entendendo nada. A cabeça deles deu um nó. Pensa na lógica deles. Espera aí, se nem um cara rico, justo, abençoado como esse consegue ser salvo, que chance a gente tem? A pergunta deles é quase um grito de desespero, né? Eles finalmente sacaram o quão radical é a mensagem de Jesus. O padrão do reino não é só difícil, parece humanamente impossível. Se o sujeito que tinha tudo do lado dele, grana, juventude, moral impecável, se deu mal no teste, então a salvação parece uma porta fechada para todo mundo. Mas a resposta de Jesus é a grande virada de chave de todo o capítulo. Primeiro, ele concorda com a conclusão deles. Ele diz, sim, vocês estão certos. Do ponto de vista do esforço humano, é impossível. Ninguém consegue se qualificar por conta própria. Só que aí ele introduz uma lógica totalmente nova. A salvação não é uma conquista humana, é uma obra de Deus, é um presente, um ato da graça de Deus, e não um troféu que se ganha por bom comportamento.
Aí entra Pedro, sempre ele, o mais prático de todos, e puxa a conversa de volta para a realidade deles. Ele faz o contraste. Olha, aquele jovem rico não conseguiu largar as coisas dele, mas a gente largou tudo para te seguir. Eles deixaram casa, família, trabalho. Então, a pergunta dele é bem direta. E aí, o que a gente ganha com isso? Se a salvação é um presente, por que valeu a pena pagar um preço tão alto? E Jesus garante para eles que o sacrifício não foi em vão, de jeito nenhum. Ele promete recompensas que vão muito, mas muito além do que eles perderam. E não só lá no futuro, com vida eterna e posições de honra, mas agora, no presente, com uma nova família, um novo propósito. A lógica do reino é essa. Ele pede tudo, mas em troca, ele devolve infinitamente mais. E é assim que o capítulo fecha, com essa frase que é um paradoxo, mas que amarra tudo o que a gente viu. Pensa comigo, os fariseus, os primeiros da lei, acabam por último. As crianças, as últimas na sociedade, são colocadas como as primeiras. O jovem rico, primeiro em status no mundo, vai embora de mãos vazias. E os discípulos, que largaram tudo para serem os últimos, recebem a promessa de serem os primeiros. Essa é a grande inversão do reino dos céus. Um lugar onde todos os valores do nosso mundo são virados de ponta cabeça. E a pergunta que fica no ar para todo mundo é, afinal, por qual sistema de valores a gente está vivendo?